Boa noite. Seguiremos ensinando a apresentação do paper de estágio, voltada para a educação infantil. Neste paper, iremos trabalhar com o tema Contação de História na Atualidade. Este paper foi realizado por Alessandra Vieira Pereira e Cícera Leiliane da Silva Pinheiro. Boa noite, me chamo Cícera e vou falar sobre o resumo do nosso estágio. O presente trabalho é uma apresentação da prática de um estágio do curso de Pedagogia, em que teve como área de concentração Educação, Escola e Políticas Públicas, o qual é ligado diretamente ao uso de recursos virtuais usado atualmente em meio à pandemia Covid-19. Para que o desenvolvimento das atividades propostas chegasse aos alunos. Dentro desta área foi abordado sobre a contação de histórias, que é uma forma lúdica de estar transmitindo e incentivando a literatura na vida das crianças. Os objetivos estabelecidos para a prática deste estágio foram desenvolver a imaginação e criatividade, desenvolver gosto pela leitura e pela linguagem, desenvolver observação, reflexão e memória, despertar na criança o lado lúdico. Dentro dessa prática, que foi realizada de maneira totalmente virtual, foi realizada uma observação virtual da instituição concedente, colhendo informações sobre a mesma e também desenvolvendo um projeto de extensão, ou seja, um produto virtual, intitulado de Práticas Virtuais de Contação de História, o qual está exposto no programa de extensão, que são produtos virtuais, o e-book e o podcast. As palavras-chave usadas no nosso trabalho foram lúdico, literatura e educação infantil. Agora eu vou falar um pouco sobre a introdução. Esse trabalho é uma apresentação da prática do estágio 1, anos iniciais da educação infantil do curso de Pedagogia, em que teve como área de concentração Educação, Escolas e Políticas Públicas, e dentro dela foi abordado sobre a temática da contação de histórias, o qual pode ser definida como uma forma lúdica para incentivar e estimular a literatura na infância, através de estratégias de ensino, como práticas virtuais de contação de história para a educação de crianças. Tem sido instrumento muito importante para inúmeros benefícios para a educação infantil. Agora eu vou falar um pouco sobre. O que é que essa introdução quis dizer? Ela quis dizer que as histórias provocam várias consequências em suas ações na educação infantil, como estímulo à criatividade, desenvolvimento da linguagem, que é um passaporte para despertar o senso crítico da criança, o fazer sonhar, a função de transmitir conhecimento, educar e instruir, pode ser utilizados para ajudá-los a entender. Isso que a tradução nos traz. De concentração, fundamentação teórica. A área de concentração escolhida foi Educação, Escola e Políticas Públicas, que tem como objetivo assegurar uma educação de qualidade para os cidadãos, que, embora pequeninos, irão se tornar pessoas ativas na sociedade. A escola é uma instituição cuja responsabilidade é disponibilizar uma educação formal dos cidadãos. Logo, é dever do Estado garantir a estrutura e ensino de qualidade nas escolas. A educação pública é de responsabilidade do governo federal, estadual e municipal. A educação infantil e contação de histórias. A educação infantil é a primeira fase do ensino. A criança aprende os valores, cria laços afetivos e dá seus primeiros passos na vida estudantil. É indiscutível quando os pequenos se sentem bem estando num ambiente acolhedor, onde se sentem amadas e valorizadas. Isso afeta de forma positiva o seu desempenho cognitivo e psicológico. Dentre as mais diversas formas de se trabalhar na educação infantil, existe a contação de histórias, onde a criança desperta sua imaginação e desenvolve sua linguagem tanto oral quanto escrita. De acordo com Dome, as histórias são habet sésamo para o imaginário, onde a realidade e a fantasia se sobrepõem. Então, a contação de histórias ela é muito importante nos dias de hoje, pois proporciona que as crianças viajem no mundo do conhecimento sem nem perceber que estão na sala de aula. Hoje em dia, como estamos num momento de pandemia,
A contação de histórias está se dando virtualmente, onde há vídeos contando as historinhas, há o PDF, onde também pode despertar a imaginação da criança, onde elas podem ver o vídeo e pode ver as imagens do livro, elas podem imaginar também como é a história, e tudo isso faz com que a criança ela abra sua mente para o conhecimento, porque ela pode aprender várias coisas através de uma história. Ela pode aprender sobre a união através de uma história, ela pode aprender sobre a matemática, sobre as letrinhas. Tudo isso pode ser feito na contação de histórias e elas nem precisam estar num clima de escola para aprender. Somente prestar atenção na contação de histórias que é realizada. Continuando, agora eu vou falar um pouco sobre a vivência de estágio. Devido ao momento atual vivenciado por todo mundo, a maioria das escolas fechadas devido à pandemia do Covid-19, a Faculdade Uniaselv optou pelo plano de pandemia, que está sendo feito virtualmente, para assim anunciar a propagação do vírus e não atrasar os trabalhos acadêmicos. O estágio de educação infantil foi realizado de maneira virtual. O roteiro virtual foi feito virtualmente através do Instagram da escola, onde a escola escolhida foi Colégio Otávio Nogueira da Costa, localizado em Pacajus, Ceará, Rua Professora Hermínia Mendonça, 220, CEP 628000, no centro. A escola atende 253 alunos no horário manhã e tarde. Esses alunos de faixa etária de 3 a 5 anos. O projeto foi feito conforme solicitado sobre a área de concentração, a metodologia de ensino, aplicando a área delimitada com fundamentação teórica sobre o tema estratégia didáticas de aprendizagem, com o objetivo de ampliar a estratégia de aprendizagem com o projeto de extensão, produto virtual. 4. A elaboração de projeto virtual, contação virtual de história infantil elaborada através da apresentação de e-book e podcast. Na observação deste estágio, foi verificado a organização do trabalho, conteúdos para desenvolvimento do ensino infantil. O conteúdo buscou elementos que auxiliavam na construção do projeto, que orientam para as atividades práticas. A valorização de projetos que buscam o incentivo à leitura de forma reflexiva e crítica sobre o desenvolvimento da leitura. Agora eu vou falar um pouco sobre. Na observação deste estágio, foi verificada a organização do trabalho contidos para o desenvolvimento do ensino infantil. O conteúdo buscou elementos que auxiliavam na construção de um projeto, que orientam para as atividades práticas, a valorização de projetos que buscam incentivo à leitura de forma reflexiva e crítica sobre o desenvolvimento da leitura. Considerações finais. Portanto, no decorrer deste trabalho, percebeu-se que o estágio é de suma importância para a vida do professor, pois proporciona uma experiência que o futuro educador nunca irá esquecer. As maiores dificuldades no modo pandemia foram justamente o distanciamento social, que impediu de adquirir maiores resultados. Porém, toda experiência é válida na carreira do professor. Foi visto também como trabalhar na educação infantil pode ser prazeroso, divertido e cansativo ao mesmo tempo. Porém, tudo isso vale a pena, pois ali estão os futuros cidadãos que contribuirão de forma positiva para a sociedade, e é papel do Estado garantir a estrutura adequada para que os pequenos se sintam felizes em seu ambiente de estudo. A contação de histórias proporcionou uma reflexão sobre os métodos que os alunos e professores aprendem, pois não é só educando que aprende algo. Quando se ensina algo com educação e esforço, tanto o aluno quanto o professor aprendem um com o outro. Então foi isso. Essa foi a nossa vivência de estágio, que foi uma vivência muito prazerosa, que a gente adquiriu muito conhecimento, tanto no modelo pandemia, porque embora seja diferente, a gente conseguiu pegar uma prática em sala de aula, vendo como foi feito no grupo do WhatsApp e essas coisas. Então, é isso.